Se você tem Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O nome dessa ministração é Quando Jesus te chama, o tempo vira agora. Amém, meus irmãos? Você está empolgado? Você está feliz nessa conferência? Você está feliz? Que o Senhor possa falar muito ao seu coração nesses 3 dias, meu irmão. Quero, junto com a Lari aqui, poder aquecer o seu coração para o início dessa conferência. Fica tranquilo que eu não vou falar do pastor Lipão, em nome de Jesus. Meu irmão, quero falar sobre outra coisa. Quero falar sobre o tempo é implacável. Eu acho que depois que a gente passa dos 30, parece que o tempo ele acelera. Eu não sei se você já teve a crise dos 30, dos 40, mas eu passei pela crise dos 30 anos. E descobri que o tempo é implacável. Que o tempo não espera ninguém. Que ele corre. E a gente não tem muita consciência disso. Meu irmão, e nessa corrida, se eu parar, o tempo não para, ele continua. Se eu me distrair, ele avança, ele não para. Quantos de nós já nos sentimos assim? Eu não sei se você teve esse sentimento, meu irmão, de que a vida está passando, mas de que de alguma forma nós estamos parados. E o tempo está passando, dia após dia, e eu permaneço parado. Enquanto o tempo corre, nós sentimos que estamos ficando para trás. Você já teve esse sentimento? De que o tempo avança e eu estou ficando para trás? Você já teve esse sentimento? Você já teve o seu coração angustiado dessa forma? Angustiado, porque o tempo passa e nós estamos ficando para trás. Pior do que isso, é correr, olhar para trás e perceber que você estava correndo na direção errada. Acho que esse talvez é um dos piores sentimentos da vida. Passam-se anos de corrida, você olha para trás e fala: errei o caminho, não era para cá que eu deveria ter ido. Tem uma música, eu gosto muito de uma banda chamada U2. Você conhece essa banda? O Bono, ele canta um dos trechos, ele que diz que eu ainda não encontrei aquilo que eu estava procurando. Eu escalei as mais altas montanhas, eu corri através dos campos, mas eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. E muitas vezes assim somos nós, correndo, mas não sabemos direito para onde a gente está indo. Mas, meu irmão, se ainda há tempo para nós, ainda há missão. Amém? Se ainda há missão, ainda há um chamado para nós. Existe um chamado para mim e para você. Se ainda existe uma missão, ainda existe um chamado. E se Jesus está chamando aí você, meu irmão, não importa quanto tempo passou, o agora se torna o momento certo. Amém? E é por isso que nós chegamos aqui. Porque não importa quanto tempo passou, meu irmão. E que importa é que se Jesus está chamando, o agora é o nosso momento. É o agora que nós temos. Então, por favor, meu irmão, durante toda essa conferência, dedique o seu coração a estar aqui e agora. Porque existe um chamado do Senhor para mim e para você. Não desperdice esse chamado. Amém, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Talvez, meu irmão, o maior milagre não seja o que você pode fazer por Jesus. Talvez esse não seja o maior milagre. Talvez essa não deva ser a sua maior preocupação. O que você pode fazer por Jesus? Talvez, meu irmão, você precisa lembrar disso. De que Ele, o Senhor do tempo, apesar de você, ainda te chama. Esse é o maior milagre. Não é o que você pode fazer por Ele, mas é sabendo quem você é, Ele ainda insiste em te chamar. Esse talvez seja o maior milagre da jornada cristã. Saber que nós temos um Deus tão justo e poderoso, e esse Deus ainda insiste em nos chamar. E é aqui, meu irmão, que o texto de Mateus 10, ele faz sentido para nós. Porque no meio da multidão, Jesus chama pelo nome um por um. Não foi um chamado aleatório, foi: ei, quem quiser vem. Não, foi um por um, foi pelo nome. Jesus chamou os seus discípulos pelo nome. Gente que era improvável, gente ferida, gente sem preparo, gente igual eu e você. Gente igual eu e você, com as nossas dores, limitações, preocupações, dúvidas, inquietações. Gente igual eu e você. Sabendo disso, meu irmão, leia comigo esse texto. Mateus 10, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade, presta atenção nessa palavra, autoridade,
para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, derrama sobre nós essa tarde a Tua presença, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós temos sede e fome de Ti, ó Deus. Nós queremos mais da Tua palavra nessa tarde, ó Deus. Fala com cada um desses irmãos. Abre os ouvidos do nosso coração. Enche-nos, ó Deus, com Teu chamado. Um chamado que é pessoal. Um chamado que derrama sobre nós a autoridade. Um chamado que nos dá uma missão. Não estamos largados ao vento. Não estamos perdidos e tateando um propósito. Se o Senhor nos chama, nós queremos ouvir a Tua voz e responder a ela. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, Bonhoeffer, ele diz o seguinte: a maior de todas as aventuras começa com um simples segue-me. É forte isso, não é? A maior das aventuras nessa vida começa com 2 palavras de Jesus: me siga. Essa talvez é um grande marco para nós e nós não podemos esquecer disso, meu irmão. Jesus havia acabado de olhar, como disse o pastor Lipão, para as multidões. Mateus capítulo 9, elas eram como ovelhas sem pastor. E é após isso que Jesus toma uma das maiores decisões do seu ministério. Qual é? A decisão de chamar 12 pessoas totalmente despreparadas. E isso fere totalmente a minha mentalidade de plantador de igreja, meu irmão. Porque como plantador de igreja, nós iremos pensar num planejamento estratégico de expansão. E saber qual é o melhor lugar, quais são as melhores pessoas, quem tem, enfim, as maiores habilidades. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu o caminho contrário a todos nós. Quer saber? Eu vou chamar 12 aqui. Essa multidão está sem pastor, precisando de pastores, mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou chamar 12 pessoas comigo. E aí, meu irmão, é o grande choque desse momento. Porque até aqui, de acordo com a cultura judaica, dentro do contexto histórico judaico, quem escolhia um rabi, eram os talmidim. O talmidim, ele buscava por um rabino. Um discípulo fala: eu quero seguir este homem. Ele caminhava em direção ao seu rabino. Mas não foi assim com Jesus. Jesus fez o caminho contrário. Não foram os discípulos que escolheram Jesus. Foi Jesus que escolheu os seus discípulos. E meu irmão, isso é extremamente controverso e poderoso para nós. Sabe por quê, meu irmão? E você precisa entender isso, porque isso muda tudo. Porque o discipulado cristão não nasce da busca humana, mas nasce de uma iniciativa de Deus. Amém? Isso muda tudo. Não fomos nós que escolhemos seguir ao Senhor. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Nós não sabemos o que Ele enxergou nos 12, o que Ele enxerga em nós, mas ainda assim, Ele nos chamou. Não é verdade? O que Ele viu em nós que nós não vimos. Meu irmão, a corrida da fé, o chamado de Deus, como você quiser chamar esse momento, não começa com o nosso esforço, mas começa com a voz de Jesus dizendo: vem e me segue. Nunca esqueça disso. A primeira coisa que você deve fazer como discípulo de Jesus, se você quiser correr essa missão que Deus te deu, é primeiro ouvir a voz de quem te chamou. Escute a voz do Senhor: vem e me segue. Vem e me segue. Então, meu irmão, saiba que Jesus chama, capacita e envia os 12. Agora, o que isso significa para nós? A primeira coisa é que a vida cristã, a corrida cristã, não é feita na arquibancada, é na pista. O Senhor não te chama a acompanhar, a ser um mero espectador daquilo que Ele está fazendo. O Senhor não está falando, convidando você: olha,
continue vendo aí, tem vários pregadores para você assistir, assista cada vez mais, e isso é muito bom, mas a jornada cristã não pode acabar nisso. Ele não nos chamou para uma vida na arquibancada, espectadores da obra de Deus, mas a sermos cooperadores da obra de Deus. Quantos querem ser cooperadores da obra de Deus? Que o Senhor levante nesse lugar cada vez mais cooperadores da obra do Senhor. Amém, meus irmãos? É por isso que você está aqui, no nome de Jesus, para que você seja um cooperador dessa obra tão poderosa que é o chamado do Senhor sobre nós. Amém, meus irmãos? E para isso, eu quero falar sobre 3 características desse chamado. E o primeiro ponto é que o chamado é pessoal. O chamado é pessoal. John Piper diz que Cristo não nos chama a uma causa, mas nos chama a Ele mesmo. Olha como isso é forte, meu irmão. Jesus não enviou um anjo, Jesus não terceirizou o chamado, não fez um anúncio geral, não colocou no LinkedIn, não, Ele pessoalmente se apresenta e chama, e Ele chama pelo nome um por um, porque antes, meu irmão, de Jesus nos dar uma missão, Ele estabelece uma relação. Não existe missão sem relação. Amém? O que Jesus primeiro quer ter com você é relacionamento. Ele chama você, não é um chamado qualquer, Ele chama você, Ele chama. Ele não enviou alguém para fazer isso, Ele mesmo te chama. Existe uma convicção de todo crente: Jesus me chamou. Não foi o chamado da minha igreja, não foi o chamado do meu pastor, foi o chamado de Jesus. Ele me chamou. Você tem convicção desse chamado, meu irmão? Você tem convicção que Deus te chamou? Creia que foi o próprio Jesus quem te chama. A corrida não começa, meu irmão, com o chamado à ação. A corrida começa com o convite à intimidade. Antes de Jesus te dar uma missão, Ele te chama para si. É por isso, meu irmão, que o chamado, ele nunca vem de baixo para cima. O chamado sempre vem do alto para o nosso coração. O chamado começa lá, e nós somos alvo desse chamado. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa: você não está aqui porque você subiu um degrau na vida espiritual. Porque às vezes a gente pensa isso, né? É que eu sou, por isso que eu vou na conferência da Ondador, porque eu sou crente. Sei que lá tem boas palavras, eu vou ser edificado, então eu sou um pouquinho mais maduro do que outros cristãos. É por isso que agora eu sou um discipulador, porque agora eu sou mais maduro, agora eu sou mais experiente, agora eu subi um degrau na caminhada. Meu irmão, não. Meu irmão, saiba de uma coisa, tenha isso claro: você não está aqui porque você subiu um degrau, você está aqui porque Deus deixou a sua glória, desceu, habitou no nosso meio, se fez homem, nos olhou nos olhos e nos chamou. Amém? Amém, meu irmão? Não esqueça disso. Você não está aqui por mérito, você está aqui por misericórdia de Deus. Amém? Isso alinha todo o nosso coração, não é? Agora não tem ninguém melhor do que ninguém, está todo mundo no mesmo patamar. Meu irmão, você está aqui não por mérito, mas por misericórdia. E saiba de uma coisa, meu irmão: quando Cristo diz vem, não tem diabo que diga fica. Amém? Nunca esqueça disso. Se Cristo te chamou, meu irmão, ninguém pode te parar. Se Cristo te chamou, nada pode te parar. A palavra deixa isso muito claro para nós. Não há ninguém, nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Creia nessa palavra. Hoje é uma tarde de encorajamento para você. Primeiro, o chamado é pessoal. Segundo ponto, o chamado vem com autoridade. E talvez essa é a peça central dessa mensagem: a autoridade. Jesus não apenas te chama, mas Ele te dá a autoridade. Spurgeon afirma que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que chama. Quantos aqui foram chamados? Quantos aqui já eram capazes antes de serem chamados por Deus? Ninguém. Nós somos capacitados porque Ele nos chamou. Você está entendendo? Não é que Ele viu alguma coisa boa. Não, o Bruno é um cara legal, ele tem muita coisa legal nele, por isso que eu vou chamar ele. Não, ele não tem nada de legal, e é por isso que eu vou chamar ele. Meu irmão, entenda uma coisa, e essa talvez é um grande desafio para nós. Jesus não apenas nos chama, Ele nos capacita e nos reveste com poder. O ministério cristão, meu irmão, ele não é mais difícil sem a autoridade de Jesus. Ele é impossível. Se você foi chamado, se você está com o coração pegando fogo, quer ir por todo mundo, pregar o evangelho, discipular, saiba que isso será impossível sem a autoridade de Jesus na sua vida. Não é que vai ser mais difícil,
é que vai ser impossível. Vai ser impossível. A autoridade que Jesus concede para mim e para você não é uma autoridade institucional, é espiritual. Jesus não está dando para nós uma função na igreja, está nos dando unção para servir a igreja. Você percebe como isso é diferente? Jesus não está te chamando para ser apenas um discipulador dentro da onda dura. Não, é mais que Jesus está te dando unção para servi-lo, unção para pregar o evangelho, unção para fazer discípulos. É muito mais do que servir a nossa instituição. A instituição é abençoada pela unção que Deus te deu. Você está entendendo isso? Meu irmão, o que Deus tem nos dado transcende a instituição. A autoridade de Jesus não é para nós exercermos domínio, meu irmão, mas para exercermos serviço. A unção que Deus derrama sobre os seus discípulos não é para o autoritarismo, mas é para o serviço. Não é para o domínio, é para o serviço. Um verdadeiro líder, ele nunca lidera sobre as pessoas. Um verdadeiro líder sempre lidera em favor das pessoas. É isso que um discípulo faz. Um discípulo faz discípulos porque ele decide servir. Ele não se coloca acima, ele se coloca abaixo. Ele faz o que o seu Senhor fez, deixou a glória e se tornou como um de nós. Ele faz como o apóstolo Paulo, que se coloca como um dos servos, os menores. Você está entendendo? Se você deseja unção e autoridade, a minha pergunta para você é: para que você quer? Pastor, que eu quero pregar, que eu quero cantar, preciso de unção. Meu irmão, sinto muito, mas não foi para isso que Deus te deu autoridade. Deus deu autoridade para que você possa servir. Qual era o convite aos discípulos? Vocês vão curar, vocês vão expulsar, vocês vão servir o povo, vocês vão manifestar o reino. O que Deus tem nos dado, o dom, a unção, tudo que Deus nos confia é para serviço. Serviço. Deus está chamando 3.000 pessoas para servirem uns aos outros. Amém? Quantos querem ser cheios de unção? Quantos estão dispostos a servir? Amém. Esse é o convite do Senhor para nós. Receba do Senhor a unção para que você possa cumprir com a missão que o Senhor tem te dado. Meu irmão, a autoridade espiritual não é uma medalha. Amém? A autoridade é uma cruz, não é uma medalha. Esse talvez seja o grande desafio para nós, entendermos a respeito da autoridade que Jesus confiou a mim e a você. Não é uma medalha no peito, a gente fala: ó, está vendo, agora eu tenho autoridade, olha aí quem me chamou. Não, o convite do Senhor é: segue-me. Mas para onde? Para a cruz. Por isso, meu irmão, a autoridade que recebemos nos leva à cruz, nos leva a morrer, a servir para a glória de Jesus Cristo. Amém? Quantos estão entendendo essa mensagem? Não menos importante que isso, mas o chamado insere você na corrida. O nome dos 12 está listado na palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque o chamado que Deus dá tem nome, tem sobrenome, tem endereço, tem CPF. A autoridade e o chamado que Deus dá não é para um projeto, não é para uma empresa, não é para um CNPJ, é para o povo de Deus, é pessoal, não foi jogado ao vento, é para mim e para você. Meu irmão, entenda uma coisa: todos eles foram chamados com as suas bagagens, com as suas histórias diferentes, com os seus traumas, limitações, mas todos para a mesma missão. Discípulos totalmente diferentes, chamados para a única mesma missão. Simão queria derrubar Roma, Mateus trabalhava para Roma. A gente tinha aqui todos os lados de uma mesma moeda, toda a linha ideológica. A gente tinha gente que fazia assim, gente que fazia assim, estava todo mundo ali, estava todo mundo junto, porque o que importa é o propósito que Deus nos deu. Isso é mais importante. Mas tantas vezes a gente se degladia por coisas tão pequenas e passageiras, não é mesmo? E aquele corpo que deveria permanecer unido e celebrar as diferenças, agora tenta ser um corpo homogêneo, onde todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Mas Jesus não chamou pessoas iguais, deu um propósito igual, no meio de tantas pessoas diferentes. Meu irmão, e isso deixa muito claro o poder da reconciliação de Cristo Jesus.
como o evangelho vai transcender ideologias, posições sociais, políticas. Tem branco, tem preto, tem rico, tem pobre, tem gente de todo canto, gente de toda tribo, toda língua, toda nação. Esse é o povo de Deus, essa é a beleza da igreja, mas todos nós carregamos a mesma missão, e quando abraçamos essa missão, nós percebemos que Jesus chama pessoas comuns para uma missão eterna. Meu irmão, você pode até se achar improvável, e de fato você é, amém? Você é o improvável. Não existe motivo para Jesus chamar a mim e a você. Jesus tinha pessoas melhores para chamar, essa é a verdade, doa quem doer, não é? Mas saiba que, mesmo você se achando improvável, meu irmão, Deus é especialista em trabalhar com improváveis. A palavra de Deus é a prova disso. Seus amigos são prova disso. Seu pastor é uma prova disso. Você é uma prova viva disso. A questão nunca foi, meu irmão, se você tem tudo o que precisa para cumprir com essa missão. A questão é se você confia suficiente naquele que te chamou. Meu irmão, muitos de nós começamos bem, essa é a verdade. Ninguém começa a correr pensando em parar no meio do caminho. Ninguém começa a jornada cristã querendo parar. Todos nós começamos com sangue no olho, com disposição, com força, com coragem, porque ouvimos a voz do Senhor. E aí o tempo entra em ação. O tempo passa, nos distraímos, nos perdemos, nos distanciamos, mas precisamos todos os dias lembrar quem nos chamou. Essa conferência serve para lembrar você quem te chamou. Ele chamou você. Ele te conhece como ninguém. E mesmo assim, ainda Ele decide derramar sobre você da unção dEle, te encher de autoridade, para que você cumpra com o chamado que Deus te deu. Meu irmão, Deus conhece quem somos, mas também sabe quem podemos nos tornar em suas mãos. Amém, meu irmão? Você não sabe quem você pode se tornar nas mãos de Deus, mas Ele sabe. Você sabe muito bem quem você é, mas você não sabe quem Deus quer te tornar, não é verdade? Então aprenda a confiar em Deus. Deus é especialista em usar os improváveis, sempre foi assim. Saiba que Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, seja aqui em Joinville, seja em Santa Catarina, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Deus quer te usar. Deus quer dar unção para que você sirva onde você estiver, mesmo dentro das suas limitações. Deus quer te usar porque não depende do quanto nós somos bons, depende daquele que nos chamou. Há algumas horas atrás eu estava no almoço com o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu tive essa graça, de sentar na mesa, falamos o quanto Deus estava fazendo coisas maravilhosas no Brasil e no mundo, celebrando, e glória a Deus, que maravilha, que lindo. E sabe qual foi a resposta do Hernandes? Que bom que a gente não está atrapalhando, né? Puxa, se ele não está atrapalhando, e eu então? E é nesse momento que a gente percebe o quão agraciado nós somos. Meu irmão, não atrapalhar já está bom, não é verdade? Não atrapalhe o que Deus está fazendo, já é grande coisa. Não atrapalhe. Saiba o que Deus quer de você. Fala: Senhor, derrama mais a tua unção. A pergunta de Deus para nós sempre vai ser: por quê? Aprenda a responder de forma correta as perguntas do Senhor para você. Por que você quer mais? Por que você quer autoridade? Por quê? Por que você quer unção? Isso Jesus derramou sobre os seus discípulos. E saiba que se Ele está derramando, é porque Ele está te capacitando, meu irmão. Amém? O tempo é implacável, mas o chamado de Jesus, esse chamado é irresistível, não é? Esse chamado é irresistível, meu irmão. Saiba que você não está aqui por acaso. Você foi chamado pessoalmente por Jesus. Você foi capacitado com a autoridade do céu. Eu queria, antes de orar, encerrar esse tempo com uma frase de Spurgeon. Ele diz o seguinte: a vida cristã é uma corrida, mas não uma corrida para vencer os outros, é uma corrida para terminar o que Cristo começou em você.
Meu irmão, o chamado de Deus é um privilégio glorioso, amém? Quem ouve a voz daquele que o chama, nunca mais será o mesmo. Você ouviu a voz do Senhor? Você ouviu? Você reconhece o privilégio que você tem nas mãos? Então eu quero convidar você, meu irmão, fica de pé no seu lugar, por favor, todos nós. Nós vamos orar agora, nós vamos orar juntos. Quero convidar você a orar comigo. Você já ouviu a voz do Senhor? Você já ouviu? Eu quero orar para que o Senhor derrame sobre nós a autoridade, para que o Senhor derrame sobre a sua vida a autoridade, onde você estiver, seja para liderar dentro da igreja local, sendo um discipulador, um líder de grupo pequeno, um pastor, um plantador de igreja, seja em qualquer área que você atue dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro do ambiente familiar, seja como pai, como mãe, tendo responsabilidades aonde você tem responsabilidade, que o Senhor derrame sobre a sua vida unção, não para que você se vanglorie, lembra disso? Não para carregar uma medalha no peito, mas para ter força para suportar a cruz, para servir os seus irmãos, que o mundo encontre na Onda Dura uma igreja disposta a servir, a pregar o evangelho com coragem e ousadia. Meu irmão, baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Se você sentir a vontade, você pode levantar suas mãos aos céus, colocar sua mão no seu coração, abra sua boca e comece a orar. Fala: Senhor, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua unção. Clame ao Senhor, meu irmão. Senhor Jesus, enche o teu povo e a tua igreja com a tua unção, ó Deus. Nós pedimos agora, abre os olhos do nosso coração, Senhor, nos dá motivos reais, nos dá o coração certo para receber mais do Senhor. Nós não queremos caminhar na força do próprio braço, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Se o Senhor não for, nós não queremos ir. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver em nós, se o Senhor está nos enchendo com o teu Santo Espírito, nós queremos ir, ó Deus. Nós queremos correr a corrida que nos foi proposta, ó Deus. Nós queremos correr com ânimo, com perseverança. Nós não queremos apenas começar bem, nós não queremos apenas que essa conferência comece bem, nós não queremos apenas sair daqui nos próximos dias correr melhor, nós queremos estar cheios de autoridade, Deus. Existe um povo ainda a te conhecer. Nos dá, ó Deus, unção para pregar a tua palavra com coragem e ousadia, mesmo que o cenário não seja o mais oportuno, mesmo que os dias não sejam os melhores, o Senhor nos encheu de unção e autoridade. Nós não queremos desperdiçar uma gota dessa autoridade derramada sobre o teu povo. Existe uma responsabilidade que está sobre nós nesta conferência. Enche-nos, ó Deus, de autoridade. Quando pregarmos, seja o Senhor falando, seja o Senhor quebrantando os corações, que possamos, ó Deus, testemunhar de milagres, sinais e maravilhas. O Senhor nos deu o poder para expulsar demônios, para curar. Nós cremos no poder da tua palavra. O Senhor não é homem para mentir. Enche a Onda Dura com teu Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá fé, nos dá coragem, nos dá ousadia. Nós precisamos de mais do Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Deus. Nós cremos que o Senhor olhou nos nossos olhos e nos chamou. Foi um convite pessoal, o de um Senhor que desceu da sua glória, nos olhou nos olhos e disse: vem, eu estou te chamando, eu estou te capacitando. Senhor Jesus, dê visão aos nossos irmãos agora, nos dê sonhos agora, ó Deus. Enche a Onda Dura de sonhos, sonhos que vêm do Senhor, ó Deus. Sonho para a sua cidade, sonho para a sua família. Meu irmão, declare palavras de adoração ao Senhor Jesus, Ele é digno. Clame ao Senhor, abra o seu coração. Você está numa conferência, declare palavras de adoração ao Senhor.
Ele é um Deus vivo. Senhor Jesus, enche a tua igreja, enche o teu povo, enche o teu povo, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém e amém. Aleluia, meu irmão, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.